Essa é mais uma live criando semijoias incríveis com pedras naturais, onde eu ajudo mulheres a fazer semijoias, suas próprias semijoias com pedras naturais, com acabamentos perfeitos. Eu sou a Laura, então seja muito bem-vinda. E o tema da nossa live de hoje é: qual a melhor linha para fazer a técnica do encordoamento, que é aquela técnica do nozinho entre as contas. Então eu vou mostrar modelos, vou falar sobre as linhas, vou mostrar modelos de semijoias, pulseiras e colares, e nós vamos conversar qual a melhor linha para você poder fazer seus modelos de semijoias com essa técnica do encordoamento. Olha o pessoal entrando, que coisa boa! Enquanto o Instagram está chamando as pessoas, eu quero saber se você é uma poderosa, se você já é aluna de Semijoias Sem Limites. Eu quero saber se você gosta de fazer semijoias. Olha a Isabel entrando, boa noite. Vou convidar para você mandar foguinho, coraçãozinho, senzinho. E também compartilhar essa live com alguma amiga, pessoas que você conhece, que possam se interessar por fazer semijoias com pedras naturais. Alguém que gosta de trabalhos manuais, também alguém que está precisando de um estímulo, que está lá meio tristinha, meio depressiva, com ansiedade, com estresse, manda para ela essa live, convida para assistir a nossa live, porque tem muito conteúdo interessante para as pessoas realmente entrarem nesse mundo das semijoias. Olha o pessoal entrando, Doris entrando, a Maria Semijoias entrando também, Ana Maria entrando, que coisa boa, o Instagram chamando pessoas do Brasil inteiro e de outros países. A gente tem tido seguidoras e alunas também que estão em outros países, isso é muito legal. Eu amo a internet por isso, porque ela nos conecta o Brasil inteiro, o mundo todo. Eu aqui em Porto Alegre, aqui no finzinho do Brasil, e a gente conectada com pessoas do Brasil inteiro. Olha que bom! O pessoal entrando, a Marli entrou também, a Ana Maria, olha, entrando muitas seguidoras. Então eu quero saber se você já é uma poderosa, se é uma aluna do Semijoias Sem Limites, ou se você gosta de fazer semijoias ou quer aprender. E vou pedir também para você curtir, mandar coraçãozinho, foguinho, e porque assim o Instagram convida mais pessoas para assistir essa live. E também, novamente, pedir para você compartilhar ali onde tem aquele aviãozinho, aquela setinha, você clica ali e daí vai abrir os seus contatos. Daí você escolhe para quem você quer compartilhar essa live, bota concluir. E assim você vai estar convidando mais pessoas para assistir a nossa live, porque hoje o tema vai ser muito importante. Por quê? Porque é um tema que eu vou falar sobre o encordoamento, que é o nozinho entre as contas. Vou falar qual a linha ideal para você trabalhar com essa técnica. E eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas de seguidoras que querem aprender, que querem saber qual a linha, como escolher. Então hoje vai ter muito conteúdo interessante. E eu vou mostrar modelos feitos com essa técnica, vou falar sobre as linhas, vai ter muito conteúdo importante. Olha o pessoal mandando foguinho, que beleza, tô adorando, coraçãozinho. Pessoal me acenando aqui, um beijo para todas vocês, Flávia, Juliana, Lúcia, Lulu, o pessoal entrando, que coisa boa. Aqui é Lúcia, Silvia, Sandra, Rita, Olinda, Ateliê, Marli. Meu Deus, que coisa boa, quantas mulheres poderosas que estão aqui para aprender, porque a gente tem que estar sempre disposta a aprender, isso nos deixa jovens, nos deixa realmente com um pique melhor, que a gente está sempre se atualizando. Então, o pessoal já está entrando, eu vou tomar um golinho de água e a gente já vai começar a nossa live, que o tema é: qual a melhor linha para fazer a técnica do encordoamento, que é o nozinho entre as contas. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu acho importante é a gente falar sobre o que é o encordoamento. Se você não sabe o que é um encordoamento, agora você vai saber. Bom, o encordoamento é uma técnica usada na joalheria, quando os joalheiros fazem colares, pulseiras de pérola, em geral de pérola, e essa técnica é fazer um nozinho entre cada uma das contas. Aqui entre cada uma dessas pérolazinhas tem um nozinho. Isso vai fazer com que a peça, o colar, a pulseira tenha realmente um caimento perfeito. E depois, claro, tem todo o acabamento de joalheria, tem toda a finalização que é muito importante também, mas hoje nós vamos falar da linha.
que é um material muito importante também, um material essencial para você ter um resultado realmente que a sua peça fique de qualidade, que tenha qualidade, que a sua semijoia tenha durabilidade, que você consiga fazer um acabamento perfeito. Tudo isso vai depender da linha que você vai trabalhar. A linha é um dos itens muito importantes. Claro que depois a gente tem que escolher as pérolas ou pedras, como fazer o acabamento na ponta, mas isso já é uma outra etapa. Então, primeiro a gente tem que saber qual a linha que é qual é a linha ideal, qual a melhor linha para trabalhar nessa técnica. Bom, muito bem. Então, o encordoamento, voltando, é exatamente um nozinho que é dado entre cada uma das pontas. Ó, e isso faz com que realmente os colares e pulseiras tenham um excelente movimento. E também, se por acaso vier a arrebentar, porque às vezes leva muitos anos para arrebentar, porque essa técnica é bárbara, se você usar realmente o fio que é o adequado, ela vai durar muito tempo. Mas se vier a arrebentar, o que vai acontecer? Vai cair somente a continha, a pedra ou a pérola que tiver naquela partezinha entre aquele nó. Então não vai desenfiar todo o colar e você pode depois refazer, reaproveitar. Enfim, é uma técnica muito, muito sofisticada, tanto que as joalherias de alta joalheria, elas usam essa mesma técnica que a gente usa nas semijoias. Muito bem, então, por que é importante que você faça um bom acabamento, um bom trabalho do nozinho entre as contas? Porque isso vai valorizar a sua semijoia. E nós estamos falando de valor que é diferente de preço. Então, na hora que a sua cliente olhar aquele trabalho bem feito, ela vai dar valor, olha que bem acabado, olha o nível desse trabalho, e isso vai valorizar realmente a sua semijoia, vai valorizar a sua marca. Então é muito importante que você conheça os materiais, que você conheça a técnica adequada, que você realmente faça da maneira correta que tem que fazer o nozinho, e tudo isso a gente vai falar aqui na nossa live de hoje. Então vai ter muito conteúdo importante. Eu vou convidar você para você mandar foguinho. Eu vi que o pessoal tá mandando coraçãozinho, foguinho, aquele senzinho, tudo que for de bom, manda, porque é muito bom a gente interagir aqui durante a live. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem também digitar que eu vou respondendo conforme eu vou explicando, vou mostrando os materiais, vou mostrando os modelos, vou mostrar os tipos de linha, e daí eu vou respondendo. Muito bem. Então, se você usar a linha perfeita, se você fizer a técnica perfeita, se você fizer uma boa combinação de cores, se você usar a criatividade, a sua peça vai ser mais valorizada. As suas semijoias realmente vão ter uma percepção de quem está comprando, ou se você vai dar de presente, ou se você for usar, as pessoas vão olhar e vão gostar. E às vezes a gente nem sabe por que a gente gosta daquela semijoia, mas a gente gosta. Ou porque tem uma boa combinação de cores, ou porque tem um bom acabamento, ou porque tá bem harmônica a combinação das pedras. São vários detalhes que fazem a diferença. Muito bem, então, eu vou te mostrar qual a linha que é ideal para fazer um encordoamento. Bom, primeiro, a linha do encordoamento, a principal linha, é uma linha que é 100% poliamida. O que significa isso? Ela é uma linha que ela é feita numa composição que torna ela muito resistente. Tanto que essas linhas 100% poliamida muitas vezes são usadas para costurar bolsas, calçados, cintos. Então tem que ser uma linha que seja bem firme, que seja uma linha bem resistente. Porque às vezes eu vejo assim, às vezes eu vejo seguidoras fazendo com aquela linha tipo cordonê, acho que a cordonê é aquela linha que tem uma coisa grudentinha, que parece uma colinha. Aquela linha não é adequada para fazer esse tipo de trabalho. Também 100% poliéster não é adequada. Então é importante que você escolha essa linha 100% poliamida. Ah, Laura, mas existe alguma marca que é melhor? Eu particularmente prefiro a marca Cetanil e a marca Linha Nil, que são as duas principais marcas que eu acredito, que eu uso, que eu gosto bastante.
na hora de usar. Então, se você puder escolher a marca, escolha Cetanil ou Linhanil. Claro que tem outras marcas, eu vou mostrar também aqui, marcas que eu já utilizo, mas tem alguns detalhes que eu ainda acredito, ainda gosto mais da linha Cetanil e Linhanil. Bom, então eu vou contar para vocês que quando eu trabalho com semijoias e trabalho com acessórios há mais de 30 anos, que eu comecei lá atrás. E no início eu fazia bijuteria, sempre sou apaixonada por bijuterias. Comecei com as técnicas básicas e depois eu fui me aperfeiçoando. Daí comecei a fazer as semijoias com pedras naturais, fui fazendo cursos de joalheria e isso fez com que o meu trabalho passasse para um outro nível, mais sofisticado, com um acabamento melhor. E daí entrou essa técnica do encordoamento na minha vida. Mas não foi muito simples, porque eu já trabalhava com as pedras naturais, já comprava as pérolas, e um dos locais que eu comprava as pérolas aqui na minha cidade, porque eu sou de Porto Alegre, eles produziam um colar com essa técnica dos nozinhos. Então eu comprava o fio de pérola e pedia, encomendava, eu pagava, tinha um custo, e eles faziam um acabamento para que realmente o colar tivesse essa técnica. Por quê? Porque eu não sabia fazer esse encordoamento, que é o nozinho entre as pérolas. Eu comprava as pérolas e mandava fazer colares de 1 metro, 1,20 m, que davam 2 voltas, 3 voltas, e ficava maravilhoso. Só que tinha um custo bem alto para fazer, para a produção desses colares, que eu terceirizava, fazia com era uma empresa, na realidade, onde eu comprava as pedras e pérolas, que eles ofereciam esse serviço. E daí, durante bastante tempo, eu mandava fazer lá. Mas depois que eu aprendi, usando a técnica da joalheria, a fazer um acabamento perfeito e fazer um nozinho entre as contas, o que eu fiz? Eu ensinei a minha equipe a fazer a produção das semijoias, fazer os colares e pulseiras usando essa técnica. Porque quando eu tinha minhas lojas, eu tive durante muitos anos várias lojas, teve uma época que eu tive 4 lojas ao mesmo tempo. Então eu tinha uma equipe, tinha um ateliê, uma oficina, em que eu tinha as meninas, cada uma na sua mesa, e a gente trabalhava, fazia a peça piloto e elas produziam, elas copiavam aquela peça. E daí eu ensinei a minha equipe a fazer essa técnica e eu nunca mais tive que pagar outra pessoa realmente para fazer. E ali eu vi que foi um diferencial assim, que nós fazíamos modelos 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, colar com 1, 2, 2, 3 fios, enfim, dava para fazer uma variedade muito interessante de modelos usando essa técnica. E também, além das pérolas, comecei a usar nas pedras naturais. E isso também levou minhas criações para um nível bem melhor, bem mais alto. Então eu ensino, o meu objetivo nas lives é ensinar mulheres a criar seus próprios modelos de semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. E eu considero, na hora de que você vai escolher a linha, que faz parte do acabamento também. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho das linhas. Como é que você vai escolher a linha ideal para fazer os seus colares ou as suas pulseiras? Bom, primeira coisa eu vou falar do tamanho das linhas. Então, qual o tamanho? A espessura. Essa aqui é uma linha, ela é Linhanil, a marca, e ela é uma numeração 60. O que significa numeração 60? Que ela é uma linha bem fininha, a linha mais fina que tem da Linhanil é a espessura 60. Então ela é bem fininha. Depois da 60, eu estou trabalhando com a 40, que já é uma linha um pouquinho mais grossa. Essa aqui é a linha Cetanil, já é outra marca, que são as duas marcas que eu gosto muito. E aqui eu tenho de novo um pequenininho da tamanho 60. Então o que acontece? Quando a gente for escolher a linha, quanto maior o número, mais fininha ela é. Agora, por exemplo, aqui eu tenho uma linha que já não é Cetanil nem Linhanil, é uma outra marca. Essa linha é número 12. Então, a numeração é menor e a espessura da linha é mais grossa. Então, isso tudo a gente tem que cuidar. Aqui também, até tá desenfiada aqui, essa aqui é uma número 8 e ela é uma linha bem mais grossa. Mas a gente tem que cuidar na hora de comprar a linha, é que você
antes de comprar linha, que você escolha quais as pedras que você vai utilizar para fazer pedras ou pérolas para fazer as suas criações. Por quê? Porque daí que você vai escolher a espessura da linha. Ah, Laura, mas eu tenho uma linha fininha, eu posso usar a fininha se é uma pedra com furinho maior? Claro que pode, só que daí você vai usar a linha muitas vezes dupla, tripla, quatro vezes a espessura, a quantidade de linhas que você vai precisar para ficar realmente perfeito na hora de passar no furinho. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho, mas é possível de fazer. Por que vai dar mais trabalho? Porque daí você vai ter que cuidar de puxar todas as linhas ao mesmo tempo para uma não ficar sobrando. Enfim, então é importante, é mais fácil se a gente tiver uma linha do tamanho adequado do furinho, porque isso vai facilitar na hora de produzir. Mas dá para produzir também com a linha mais fininha e daí você usa vários fios ao mesmo tempo. Bom, agora eu vou mostrar uma coisa, por que eu prefiro a linha Nil e a linha Cetanil. Uma das qualidades dessa linha é que aqui, ó, ela não está desfiando na ponta. Agora, se eu pegar essa outra linha aqui, olha aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, se você consegue enxergar, acho que sim, ela está desfiando aqui na ponta. Então, isso também dificulta o trabalho, porque daí a gente tem que cortar um tamanho de fio maior, porque a gente já tem que levar em conta essa parte que vai ficar, que desfia. Então, por isso que eu gosto muito da Cetanil e linha Nil. E fora que a Cetanil, se você quiser tingir, você também consegue tingir. Porque às vezes as pessoas ficam, ah, Laura, onde eu encontro essa linha? Não estou encontrando. Bom, eu vou dizer assim, que mesmo aqui na minha cidade, que é uma capital, nem sempre é tão simples achar essa linha. Eu só encontrei no tamanho 40. E mesmo assim as cores disponíveis não tinha muitas cores. Então uma das maneiras de você encontrar essa linha é no Mercado Livre. Vai lá, coloca a linha Cetanil ou linha Nil e você vai achar vários sites que vendem essa linha. Ah, Laura, mas vou comprar na internet? Sim, no Mercado Livre você pode ver ali a pontuação daquele vendedor, se ele é um bom vendedor, se não é. Então é uma coisa que facilita para você ter segurança que essa linha vai chegar para você. Vai chegar em condições do que você pediu, a cor que pediu. Enfim, é bem fácil, porque eu adoro comprar pela internet, tanto que eu tenho os meus fornecedores, todos são indicação quando eu indico pela internet. Porque eu tenho alunas em cima no Brasil, eu tenho alunas Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Amazonas, eu tenho Rio, São Paulo, aqui pertinho, Santa Catarina, Paraná, tenho alunas do Brasil inteiro. Então eu gosto muito de indicar fornecedores que dê para a gente comprar pela internet. Porque isso aonde o correio chegar, a gente consegue realmente que o produto chegue. Então essa é uma das vantagens, eu acho muito interessante, cada vez mais você vai ver que a gente está cada vez mais na internet e isso é uma tendência que não vai sair, ao contrário. Então é importante que você comece a se experimentar e comece a comprar algumas coisas pela internet, nem que seja a linha. Bom, então é importante que a gente trabalhe com essa linha 100% poliamida, porque isso vai fazer com que o seu produto, a sua semijoia, tenha um acabamento perfeito, que ela não vai, o nozinho não vai ceder, você vai ter que apertar bem o nozinho, mas daí ele vai ficar perfeito. Porque esses dias eu vi uma seguidora perguntando da linha aquela cordonê, que é aquela linha que parece que tem uma colinha, assim, ela é grudenta, aquela linha acaba cedendo e daí vai ficando um espaço maior entre as pontas, entre o nozinho e o outro nozinho. E daí não fica um acabamento perfeito do seu colar e pulseira. Então é importante que você escolha a linha correta. Então, primeira coisa é isso. Então agora eu vou pedir para vocês curtirem a live, compartilharem, porque ainda tem muito conteúdo. Eu vou mostrar modelos feitos com essa técnica do encordoamento. Modelos para você se inspirar, para você ver que não é somente nas pérolas que a gente pode usar, mas a gente pode usar essa técnica nos colares e pulseiras, misturando pedras diferentes e também misturando técnicas diferentes, que eu vou mostrar modelos em diferentes técnicas em que eu misturei o encordoamento com outros tipos de materiais. Deixa eu fechar aqui esse colarzinho. Então eu vou começar mostrando esse colar aqui, que é o mais básico de todos, que é
esse colar de pérolas, todo de pérolas naturais, com a técnica do encordoamento. Aqui o fechamento, ele tá de prata, fechamento feito com os materiais de metal, e esse material é prata 925. E isso faz com que esse colar seja considerado joia, pelo tipo de acabamento que foi dado nele. Então a mesma técnica, o que vai diferenciar se vai ser uma semijoia ou uma joia, é o tipo de metal que você vai colocar no acabamento. Se você usar metal prata 925 ou ouro 18, é considerado uma joia. Se você utilizar o fechamento com metal banhado, é uma semijoia. Se você utilizar também no aço inox, é considerado uma semijoia. Então esse é um modelo bem básico, que é bem interessante, a gente pode usar ele assim, pode pôr um pingente, fica muito bacana assim de fazer. Eu gosto muito de misturar esse básico com outros tipos de colares. Bom, então eu vou mostrar para vocês essa mesma técnica em que eu utilizei pedras, e são pedras bem grandes, olha aqui, bem graúdas. E aqui eu tenho ametista, quartzo rosa aqui, ágata cor-de-rosa, e eu fui fazendo essa técnica, e aqui no final foi feito o acabamento de joalheria com o conduíte, um fecho mosquetão. Aqui o fecho, olha que fecho grande, eu usei proporcional ao tamanho das pedras, olha, ele é um colar maior. E o que deu um bom acabamento nele é, na hora que você for fazer o nozinho entre cada uma das pedras, é importante que ele não fique com uma folga, que ele fique o mais justinho que você conseguir fazer o nozinho, ou seja, que essa pedrinha não fique se mexendo de um lado para o outro, que não tenha uma folga, que não fique aparecendo a linha. Então esse é um modelo bem despojado, bem moderno, que eu usei essa técnica do encordoamento. Agora eu vou mostrar um outro modelo, que é um modelo longo. Poderia ter feito sem o fecho, porque ele poderia colocar pela cabeça, mas aqui eu optei por fazer um fechinho, fazer o acabamento também no banhado a prata. E aqui também fui usando pedras que eu não tinha muito estoque das pedras, por exemplo, essa pedra oval aqui eu tinha 2 ou 3, então aproveitei para usar para fazer essa técnica, ó. E daí usei aqui também tipo um rondelzinho, ele é mais uma chapinha de ágata. Usei aqui essa pedra branca, e assim o quartzo branco, e assim eu fui montando o colar. Aqui também é uma ágata preta, e aqui também, e misturei um begezinho que é um jaspe madeira. E eu gostei muito do resultado, porque ele combina com vários tons de roupa, fica bem interessante. E agora eu vou mostrar um modelo, vou puxar aqui diferente, conforme eu tinha posto na ordem, que é uma gravatinha. Só que é uma gravatinha diferente, é uma gravatona. E essa gravatinha, o modelo é gravatinha, mas ela é bem graúda, olha só. Não é aquela gravatinha bem delicadinha, ao contrário. É uma gravatinha que ela fica bem vistosa, a gente pode usar assim com um nó, olha que bonito, numa roupa lisa. Enfim, dá para usar com 2 voltas também. E esse modelo eu usei a técnica do encordoamento também, já vou te mostrar. Muito bem, então aqui na técnica do encordoamento eu usei cristal, que as pessoas gostam muito, eu vejo assim que as seguidoras adoram, minhas alunas também, a usar cristal. Então esse aqui, que bem brilhantezinho é cristal. Aqui são contas de murano, que são aquelas contas feitas uma a uma, de vidro. E aqui tem o quartzo rosa. E assim eu fui fazendo esse colar de gravatinha. E aqui na ponta, deixa eu puxar ele para cima para você ver a ponta. Eu usei essa pedrinha maior, que é o murano, usei na ponta dele, ó. Então ficou um colar, olha o movimento dele, muito interessante para quem gosta das semijoias mais graúdas. E aqui o que eu tive o cuidado? De escolher as pedrinhas com o mesmo tamanho de furo, porque isso facilitou na hora de produzir. Porque agora eu vou mostrar um colar para vocês para te mostrar um colar que tinha diferentes tamanhos de pedra. E daí foi mais difícil, dá para fazer, mas dá mais trabalho.
Então aqui o meu cuidado foi exatamente escolher as pedras com furinho parecido. Agora nesse colar aqui, que eu vou te mostrar, ele é um colar feito com jaspe coral e aqui tem pedras de murano, que é vidro. O que acontece com esse murano? Ele tem um furo grande, então o que acontecia? Na hora que eu fui fazer os nozinhos, o nozinho entrava dentro desse murano. Qual foi a solução para trabalhar com o murano para fazer nesse colar? Ao lado de cada murano, eu botei um cristalzinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Eu botei um cristalzinho, o cristalzinho ele entra dentro desse fio de murano, praticamente dessa ponta de murano, porque ele é um murano que tem um buraquinho maior. Então aqui o cristalzinho se encaixou no murano e como o cristalzinho tem um furo pequenininho, eu consegui trabalhar com a técnica do encordoamento aqui. Mas deu mais trabalho. Deu para fazer? Sim, dá para fazer. Só que é mais trabalhoso, mas foi uma maneira criativa de fazer, de aproveitar que eles tivessem o mesmo furinho. Ah, Laura, mas eu vou fazer com pedras com furos diferentes. Beleza. O que você vai se fazer? Em vez de dar um nozinho, você vai dar mais nozinhos entre cada uma das contas. Por quê? Porque se a conta tiver um furo grande, você der um nozinho pequenininho, vai entrar para dentro do furo. Se você der 2, 3 nozinhos, quantos nozinhos precisar, realmente ele vai ficar trancando, ele não vai passar para dentro do furinho da pedra. Então é uma opção também. Ah, mas daí eu vou dar vários nozinhos, mesmo nas contas que tem as pedras menores. Sim, você vai dar, porque daí a pessoa olhando, os nozinhos vão estar sempre do mesmo tamanho. Ou se você não quiser dar, dá um nozinho menor onde tiver um furinho menor e dá mais nozinhos onde tiver as contas maiores. Daí você vai ter que, você escolhe qual a melhor maneira, o que você acha melhor de fazer realmente o acabamento. Mas dá para trabalhar, tranquilo. Então, se a gente tem o furinho das pedras de tamanhos diferentes, você vai ter que dar mais nozinhos entre cada uma das contas, certo? E aqui eu vou te mostrar um colar que ele é todo inteiro, ele não tem fecho. Olha aqui o acabamento perfeito, não aparece aonde está a emenda dele, onde nós fechamos, porque tem um lugar que a gente fechou. A gente trabalhou com um fio aberto, em algum momento ele foi fechado. E aqui esse acabamento perfeito, também usado na joalheria, em que não aparece onde foi feito o fechamento. E tudo, aqui também eu tive cuidado para facilitar o meu trabalho, eu escolhi as pedras com o furinho bem parecido, tamanho parecido. E isso facilitou muito na hora de produzir. Então você pode escolher materiais diferentes, você pode escolher contas de tamanhos diferentes, mas você tem que cuidar, o segredo é cuidar o tamanho do furinho. E daí conforme for um furinho maior, a linha tem que ser com a espessura mais grossa. Se for um furinho menor, a linha tem que ser mais fininha. E dá para produzir, fica perfeito. E agora eu vou te mostrar uma pulseirinha também, já que eu disse que eu ia mostrar pulseiras, que ela é toda feita também nessa técnica do encordoamento com um nozinho entre as contas. Então é uma pulseira bem delicadinha, agora verão também a gente vende bastante pulseira e dá para fazer com pedras, pérolas, enfim, o material que você escolher. Então hoje eu ainda tenho um modelo bem interessante para te mostrar de colar, em que eu utilizei a técnica do encordoamento e misturei com cordão de seda. Eu já vou te mostrar. Lembrando que hoje a nossa live é qual a melhor linha para fazer a técnica do encordoamento, ou seja, um nozinho entre as contas. E lembrando, sempre te lembrando que tu é uma poderosa, que você tem poder de mudar a sua vida, você tem o poder de escolher o que é melhor para você e nós merecemos, cada uma de nós, o que tem de melhor no mundo. Nós merecemos ser felizes, ter saúde, ter prosperidade, ter pessoas do bem ao nosso redor. Então escolha ser feliz, escolha ficar bem, escolha que você merece o melhor que tem nessa vida. E se na hora que você escolhe, o universo começa a te trazer tudo o que é de melhor. E lembrando que sempre é importante que você pare para produzir as suas semijoias. Se você faz semijoias ou faz bijuterias, mas pratique, porque na hora que a gente faz uma atividade manual, isso eleva
o nosso pensamento, a nossa vibração, a nossa energia para um outro nível. E a gente acaba sempre se sentindo feliz. Eu me sinto assim e eu tenho depoimento de alunas que realmente na hora que estão produzindo, que fazem as semijoias, se sentem realmente com nível de energia, de harmonia, de amor, tudo que é bom vem para elas. E também lembrando que a energia das pedras, na hora que a gente trabalha com as pedras naturais, essas pedras têm energias e cada pedra tem uma energia diferente. Então na hora que você está manuseando, que você está arrumando seu material, que você está produzindo, você está aproveitando o que cada uma dessas pedras tem de qualidades e que traz para a sua vida. Porque eu acredito que nós podemos, somos poderosas, você é poderosa, você é jovem, você é saudável, porque a juventude está no espírito da gente, está no como a gente se posiciona, como a gente enxerga a vida. E o importante é que a gente tenha sempre um espírito jovem e vamos adiante, porque a vida está aqui, a gente tem que aproveitar e tem que viver. Então eu vou te mostrar agora mais um modelo de colar com essa técnica do encordoamento. E olha que moderno, falando de juventude, de jovialidade, olha o que é esse colar muito moderno. Como é que ele foi feito? Bom, aqui eu utilizei a técnica do encordoamento, que é um nozinho entre as pontas. Aqui eu usei olho de tigre, aqui é um quartzo rutilado, aqui olho de tigre, aqui é um citrino no formato aquele rolado, que ele não tem um formato bem definido, e aqui embaixo quartzo fumê. E fiz toda a técnica do nozinho, do encordoamento. Agora quando chegou aqui no final do colar, eu fiz o acabamento, aquele acabamento usado em joalheria, só que em vez de colocar um fechinho e fazer o fechamento dele, eu coloquei uma argolinha fechada aqui e coloquei um cordão de seda. E aqui para cima fiz o acabamento usando colagem, daí botei o fecho lagosta e assim ele ficou um colar muito interessante, porque além de ele ficar bem jovem, bem usável, bem comercial, ele ficou mais leve. E também, por quê? Porque eu poderia ter subido todo ele com pedras, mas eu usei pedras grandes aqui. Aqui eu tenho o tamanho de bola, aqui é 10, 12 ou 14 aqui, e aqui também esse barrilzinho bem maior. Então é importante que você tenha esse cuidado também, que dê mais leveza na sua semijoia. Então é uma maneira realmente que a gente pode usar, poderia ter sido corrente, poderia ter sido camurça, poderia ter posto outros materiais aqui para cima. Mas é uma ideia para você se inspirar na hora que você for fazer a sua semijoia, que você misture as técnicas. Então aqui eu usei a colagem e aqui para baixo o encordoamento, que é o nozinho entre as pontas. E lembrando que eu estou fazendo as lives, 3 lives semanais, terças, quintas e uma no fim de semana. Então o tema da nossa próxima live vai ser, eu anotei, o tema da nossa próxima live vai ser 5 modelos de colares com pérolas para você se inspirar. Então eu vou mostrar modelos diferentes em que eu utilizei pérolas para criar esses modelos. Então hoje a nossa live foi qual a melhor linha para fazer a técnica do encordoamento? Então eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu stories e quero saber o que você achou da live de hoje. E lembrando então que no próximo fim de semana, no domingo, possivelmente vai ser domingo, mas eu vou botar ali nos stories, o tema da live vai ser 5 modelos de colares de pérolas, de semijoias com pérolas naturais para você se inspirar. Então muita gratidão, um beijo bem grande e te vejo então na próxima live.